Paz Deus, povo abençoado por Deus, quem vos fala aqui é o irmão Silvio, mais um vídeo para o canal. E hoje eu agradeço a Deus por todas as coisas boas que Deus tem feito na nossa vida, nas nossas vidas. E quem não me conhece, tive na congregação durante 26 anos, tive bastante cargos, ministério de zelador, fui até o cargo ministério de ancião, então tive bastante tempo envolvido com o ministério da igreja. E antes de eu ir para a congregação, eu não conheci nenhum outro ministério, só a igreja primitiva, a igreja católica. E desde criança que eu tive muita preocupação quanto à salvação, porque eu ia para os velórios, na época a gente chamava sentinela, de pessoas, e eu fui observando que a pessoa nasce, cresce, tem o seu período, depois ele morre. Eu ficava muito preocupado em saber para onde aquelas pessoas iriam depois da morte. E aquilo me criava uma grande preocupação. Então eu fui da igreja católica e também fui muito firme em termos das doutrinas da igreja, mas lá como é liberal em termos de vício, então eu era viciado em algumas coisas. E aí eu ouvi sobre o Evangelho. Sobre o Evangelho, a primeira vez que eu fui na congregação, e eu já me encantei pela forma do culto que é ministrado, como é a organização, e aquilo me chamou muita atenção. E aquilo eu passei a crer na igreja por causa da ordem. Mas só que você passa muito tempo lá dentro e aí você vai descobrindo tanto de coisa que como pessoa não está correta. E aí quando você sai da igreja e que conhece de fato o Evangelho, que lá dentro é ocultado a ti, porque é feito uma lavagem cerebral e que te leva a um condicionamento religioso e não te esclarece verdadeiramente sobre Jesus Cristo, você fica um pouco revoltado, porque no lugar que você estava, que você achava que aquilo era de Cristo, eles estavam falando com base nas escrituras, com base na teologia. Não, simplesmente são coisas extraídas da cabeça de pessoas sem conhecimento, e que isso vem desde o princípio, que aquilo dali foi implantado e que a igreja nunca se atualizou, como na minha época sobre a Santa Ceia. Tem a vigilância sanitária e ela falava que aquilo dali não era normal, porque era fácil de ser transmitido algum tipo de doença. Mas só que os irmãos falavam, não, a obra de Deus começou assim, ela vai até o fim desse jeito, não tem como nós mudar. E outra coisa aqui, a coisa santa de Deus não vai transmitir nenhum tipo de doença, porque Deus não vai deixar. E aí você vê que na pandemia foi obrigado a fazer, e os irmãos simplesmente chegaram para a igreja e disseram que aquilo dali era uma falta de luz no passado e que não era fora da realidade.
Então tem muita coisa dentro da igreja que são coisas da cabeça de pessoas sem conhecimento. E para você ver como é tão difícil a igreja, você tá dentro de uma igreja. Então eu antes de relatar esse caso, eu vou pedir para você que é da CCB, às vezes você é um fanático, às vezes você é um religioso, às vezes você é simplesmente religioso por causa da igreja, mas você não conhece Cristo. Você só ouviu falar de Jesus Cristo, mas você não conhece as doutrinas principais que te levam à salvação. Você acha que para você se salvar, você tem que ir todos os cultos da sua comum. Você tem que estar ativo, participando de todos os eventos da igreja. Você acha que você tem que ter o cargo tal, belitano. Tem pessoa que às vezes ele não recebeu algum cargo porque era esclarecido, e os outros irmãos falavam, esse daí não vai permanecer. Rejeitou as coisas de Deus, rejeitou o ministério que Deus confirmou, isso daí não vai para frente. Aquela pessoa ficava mal visto no meio da igreja porque ele tinha as ocupações dele e ele não ia pegar cargo na igreja, sendo que ele não podia dar conta. Mas essas pessoas são criticadas. Então eu quero pedir para você que está dentro da instituição, você quer entrar no céu, você tem desejo de ir para o céu, você tem condição, você tem como, faça um curso teológico. Procure esclarecimento sobre Jesus Cristo. Não fique só nessa que a igreja te ensina, vem buscar a palavra para isso, vem congregar, buscar isso, vem procurar isso. Não, procura sobre a doutrina que Jesus Cristo ensinou, que é essa, o qual Jesus Cristo falou. Vocês examinam as Escrituras, procurando encontrar nelas a vida eterna. E é elas mesmo que falam de mim. Então tá na Escritura, tá no conhecimento teológico, os esclarecimentos das Escrituras sagradas, para te dar mais esclarecimento, porque a Bíblia que a congregação cristã adota é uma Bíblia difícil de entender, é uma linguagem desatualizada, antiga. Então procure ter uma Bíblia da linguagem de hoje, procure fazer um curso básico de teologia, para você mais tarde não sofrer. Como eu conversando com um pastor sobre a congregação, e ele falou, as pessoas que vêm da congregação, infelizmente, elas precisam passar pelo batismo. Mas eu digo, mas por que as pessoas lá não são batizadas nas águas? Senão o problema são as doutrinas que não são bíblicas. As doutrinas da igreja são doutrinas estranhas. Eles são exclusivistas. O batismo deles são diferentes. É batismo que eles inventaram, não tem na Escritura. Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma mistura por falta de conhecimento. Então você que está na igreja, não fique nessa só de congregar, eu vou buscar a palavra para isso. Não. Lembre o que Jesus Cristo falou. Não ande preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que é isso, com o que é aquilo. Não. Se preocupe com a vida eterna. Se preocupe com
com o conhecimento que vai te levar a Cristo, que vai fazer Cristo conhecido teu e você conhecido dele. Busque em primeiro lugar o reino do céu e a justiça. Faça um curso de teologia. Busque conhecimento do nosso Salvador. Não fique nessa só, eu vou buscar a palavra se eu posso comprar um carro, se eu posso trocar minha casa, se eu posso mudar de cidade. Cai fora disso daí, é furada. Jesus Cristo não veio para isso. Você lembra do que foi o moço foi perguntar para Jesus Cristo? Senhor, diz para o meu irmão fazer a divisão correta dos bens. Jesus Cristo falou o quê? Eu não fui constituído para isso. E a vida do homem não consiste naquilo que ele tem. E foi contar uma parábola para o moço. Contou de um certo pai de família, um chefe de família, e que tinha os seus campos e plantou, e naquele ano ele teve uma colheita muito grande, e aí ficou pensando, o que é que eu vou fazer com as minhas riquezas, com os meus bens? E aí ele pensou, já sei, eu tenho essas casas, esses paiol, então eu vou derribar eles e vou construir outros maiores e vou armazenar toda a minha fortuna. Depois que ele fez isso, Jesus contando para o moço, depois que ele fez isso, que estava tudo armazenado em armazém, aí ele sentou e disse, minha alma, come e bebe, porque tem depósito para muitos anos. Sabe o que Deus falou para ele? Você é tolo. Hoje mesmo vou prestar conta da sua vida. E aí Jesus voltou para aquele moço e disse, o que ele ajuntou durante a vida toda vai ficar para quem? Assim é o homem que ajunta tesouro aqui na terra e não é rico para com Deus. Então não fique nessa só de buscar coisa dessa vida. Se dedique em buscar a vida eterna. Faça um curso teológico. Se tem uma igreja bíblica que prega a Bíblia sem fantasia, sem impulso material, vá congregar. Vá buscar a vida eterna. Se tem uma igreja aí que prega a Bíblia, vá lá, congrega, ouve a palavra. Não fica nessa só de Deus mandou a palavra que vai me abençoar nisso, naquilo outro. Isso daí é furada. E aí sabe o que foi que o pastor falou? Que é preciso a pessoa ser batizada de novo, porque as doutrinas da igreja não são coerentes com os ensinos de Jesus Cristo. Então tem que ser batizado outra vez. Então, pense nisso.